Queridos, boa noite. Olá a todos que estão chegando. Estamos aqui na nossa quinta noite, quinta live de conscientização aí do nosso tema tão querido, que é o autismo, mês especial, onde nós tivemos, né, a parceria da Secretaria de Educação, juntamente com a Floco Azul, a nossa associação aqui do município de Teutônia, e nós queremos dar as boas-vindas, né, a todos aí os professores, em especial, que nos acompanham, as famílias e a toda a comunidade, né. Queremos agradecer à Secretaria de Educação, no nome primeiramente do prefeito municipal, Celso Luiz Fornec, a secretária de Educação, a Fabiana Lamper, né, pela confiança no nosso projeto, né, e que foi de tamanho sucesso, né. A comprovação disso é ter vocês aqui, né, já na quinta live. E queremos dar boas-vindas, assim, a uma pessoa muito especial que eu já acompanho, né, há algum tempo, que é a Leila Bagaiolo, né, psicóloga, doutora, né, em análise do comportamento. E, Leila, eu quero pedir que você possa se apresentar, porque eu posso correr o risco aí de deixar passar uma informação muito valiosa, tá? Leila, só brevemente, assim, eu sei que a Leila faz um trabalho muito, muito importante no nosso país, né? Um trabalho de pesquisa já há mais de 20 anos, né? Acompanho você e a Cacá, tá? Ali através do Superaba. Depois a gente pode estar falando um pouco mais sobre o que seria esse Superaba, tá, minha linda? Seja Tá muito bom, bem-vinda. tá bom, obrigada Poliana. Oi gente, quanta gente aqui, que coisa boa, né, que coisa boa, muito bom ver como a Floco Azul aí está trabalhando, a Poliana, os parceiros e ter aí só de início de live 162 pessoas aqui. Boa noite para todo mundo, eu sou a Leila Bagaiolo, então eu sou psicóloga, eu fiz PUC aqui em São Paulo, e depois eu fiz mestrado aqui na PUC em psicologia experimental, depois eu fiz um doutorado na USP, já tudo com psicologia experimental, mas com TEA, né, com autismo, que ainda a gente não falava TEA na época, né, que isso foi nos anos final dos anos 90 e início dos anos 2000. Então a gente vem trabalhando desde aí de formalmente mesmo, com a clínica gradual, desde o ano 2001, tá. E aí, então, a gente viu muita coisa nesse país, né. A gente viu lá quando a gente começou, não existia, não tinha nenhuma clínica de análise do comportamento com TEA, não, ninguém falava em análise do comportamento, né, a gente já tinha um panorama já de uns 10 anos na frente, Estados Unidos estava crescendo muito as intervenções comportamentais voltadas pra TEA, né. E aí a gente começou a trabalhar, começou a aprender e começou a tratar a criançada, a fazer intervenção, a continuar a estudar. E esse foi o caminho, né, nesses últimos 21 anos. E aí depois a gente começou a viajar pelo país, a atender as famílias fora de São Paulo, a gente fez muita viagem, e sempre assim então, atendendo aqui em São Paulo, fazendo pesquisa, primeiro com os mestrados, com os doutorados pessoais, né, essa época de formação, durante ali até o finalzinho da primeira metade dos anos 2000, e depois a gente começou aqui em São Paulo, a gente viu muito assim esse panorama do TEA crescer. E logo no depois de uns 10 anos, começaram lá para 2007, começou a abrir os ambulatórios aqui em São Paulo, que eu acho importante falar, né, e que a gente trabalha neles até hoje, no ambulatório de cognição social, de autismo, de TEA, da Unifesp, o TIM, né, que foi inspirado no Marcos Mercadante, que foi um psiquiatra muito importante aqui no Brasil, que trabalhou com a gente no começo, infelizmente faleceu muito precocemente. E depois o Protea, que é o ambulatório de autismo da USP, do HC. E aí então a gente começou a ter contato com equipes mais
multidisciplinares, transdisciplinares, né, a ciência foi entendendo mais sobre o TEA, foi evoluindo, foi mudando o nome, foi mudando o DSM, né, foi entendendo mais dessa etiologia, dessa causa tão complexa que convoca tantos profissionais diferentes de diferentes áreas, né. Então também aí isso impactou demais na forma como a gente entrega o serviço hoje. Então a Gradual hoje, ela está baseada numa equipe transdisciplinar, com uma costura que a gente fala analítico comportamental. Então a aba análise do comportamento é a forma como você enxerga a intervenção, como você entrega a intervenção, como você acompanha a criança, os desfechos clínicos com cientificidade, eu acho que a gente vai poder falar bastante disso. E desde 2013 também a gente toca uma pesquisa com capacitação parental, Ótimo. capacitação familiar, que eu acho que é uma coisa importante. Também e atualmente, desde 2016, também estou muito ligada na Comissão de Desenvolvimento Atípico dentro da ABPMC, para a gente falar e desenvolver parâmetros de formação teórica e prática para quem é esse profissional, então, que atualmente, em 2022, trabalha com aba e TEA, porque lá em 2000 a gente não tinha nada, não existia análise do comportamento com TEA, não tinha nenhuma clínica, nada, e hoje a gente viu um crescimento vertiginoso dessa área e muitas vezes uma entrega, né, de serviços baseado na aba, descolada com aquilo, com a ciência, de uma forma robotizada, né, então a gente precisa aí entender o que esse profissional, quem é ele, qual formação ele precisa, como que as famílias, plano de saúde pode buscar informação para realmente buscar uma intervenção baseada na aba de qualidade, realmente aba, entendeu? Então acho que de forma geral aí é um pouco esse o meu trabalho que eu venho fazendo. Perfeito. Querida, nosso público aqui, em maioria, são pais, né? A gente tem ONGs aqui do nosso Vale Taquari, nossa região, né? Em especial, quero deixar um abraço pro pessoal da ONG Azul como o Céu, de Lajeado, Cristal Azul, de Estrela, Coração Azul, de Arroio do Meio, não me falha, Amafab de Bom Retiro, tem uma série de amigos aqui da causa do autismo, né? Junto conosco aqui da Floco Azul. O público, então, a maioria são pais e profissionais da educação, tá? Uma pergunta muito básica, assim, para início, Leila. Qual o papel do psicólogo na intervenção do TEA, tá? Só para começar mesmo, né? Eu sei que a tua formação inicial é essa, né? Sim. Olha, o papel do psicólogo, ele é fundamental tanto com a criança ali em si, né, então no desenvolvimento de protocolos, no desenvolvimento ali do que a criança vai aprender, interagir, né, o olhar ali para as relações sociais, né, e para o sentimento também envolvido, né, para tudo que está envolvido nas interações, né, tanto aquilo que você vai ensinar a criança, como o olhar para aquilo que a criança está sentindo, né, pra que a família está sentindo, a relação com a escola também, né, toda essa parte relacional mesmo ali, que está presente o tempo todo, porque quando você entrega uma intervenção, você não está entregando apenas o desenvolvimento nessa área, nessa e nessa que você, né, está correndo atrás daqueles déficits, né, ou correndo atrás de ressaltar ainda mais as potencialidades. Você tem ali seres humanos, crianças que sentem, famílias que sentem, e tudo isso tem um material, tem um substrato, né, a gente tem que olhar para esses fenômenos e dar os contornos, acompanhar, né, conseguir aí mexer com todo esse material. Acho que o papel do psicólogo, então, desse ponto de vista, ele é bastante importante, eu diria que ele é central até, mas eu acho que ele anda na mesma importância que as outras especialidades também, né, que a fonoaudiologia, que a terapia ocupacional, são especialidades importantes, como eu falei, Poliana, acho que a ciência veio estudando mais e entendendo, né, que o autismo é algo muito diverso.
é algo que tem um espectro, que o nome já fala, grande, e tem uma etiologia, ou seja, complexa, no sentido que ele impacta várias áreas do desenvolvimento. Então, por exemplo, nessa área da linguagem, né, é muito importante aí a presença, a consultoria da fono, a parte sensorial, a parte da nutrição. Então eu diria que é importante o papel do psicólogo, mas o tempo todo eu acho que é importante, muito importante lembrar o papel das outras especialidades juntos. O psicólogo não faz o trabalho sozinho, do meu ponto de vista, entendeu? Perfeito. Hoje, a nossa maior, ansiedade aqui é de entender um pouco mais sobre comportamentos disruptivos, tá? Então, bem básico, né? O que seriam esses comportamentos disruptivos, né? E como melhorar, então, como atuar uma conduta no ambiente de escola, por exemplo, no ambiente da família, né? Enfim, deixo contigo. Tá. Eu acho legal que, assim, esse nome disruptivo é um nome grandão, antes ninguém conhecia, hoje até no mundo da política ou das análises sociais, as pessoas falam: "Não, isso é disruptivo, a tecnologia é disruptiva". Então a gente está mais próximo do conceito, né. Disruptivo é aquilo que assim, acontece, e no caso do comportamento disruptivo, acontece um comportamento que barra a interação, a continuidade da interação, né, da aprendizagem, barra aprendizagem, impede a criança, o adolescente, o indivíduo de continuar aprendendo, de continuar se relacionando. Ele é um comportamento, assim, que ele é importante, que ele toma conta, né. Ele não é apenas a topografia, não é apenas, por exemplo, a criança gritar. O grito em si não é um comportamento disruptivo, é a continuidade, é a frequência, é a intensidade, é a forma como acontece, que vai falar: "Olha, isso aqui é um comportamento disruptivo, essa criança ela se engaja tanto, né, é tão forte esse comportamento", ou o grito, o choro, quando a criança destrói o ambiente, se autolesiona, agride as pessoas. Então, são comportamentos desse tipo que acaba sendo disruptivos. E muitas vezes ele acontece em outros ambientes que não aqueles ambientes controlados, né, porque a criança também ela vai sentindo ali, ela interage, ela sabe, ela discrimina aonde que aquele comportamento pode até, eh, obter mais ganhos, né. Não que ela fique calculando, mas essa discriminação quase muito rápida e imediata de aonde um comportamento funciona mais e funciona menos. As crianças, os adultos, todos eles têm. Agora, então esse é o conceito do que é, tá. Se a gente for lá no dicionário, o que é comportamento disruptivo? É aquele que interrompe a interação com o meio, né, que não deixa a criança continuar aprendendo, brincando, conversando, o adolescente, enfim. Agora, para nós da análise do comportamento, eh, se um comportamento existe, um comportamento que a gente fala: "Nossa, por que que esse comportamento existe?", tipo um comportamento de autolesão. Por que que existe? É desnecessário, né. Só que não é assim, se um comportamento ele existe, é porque tem uma função. Isso, assim, para a gente é muito central, né, para a gente, né, pra análise do comportamento, que estuda a ciência do comportamento, que estuda há anos, faz pesquisa. Existe uma função. A gente poderia falar que existe uma causa, digamos assim. E essa causa mantém esse comportamento acontecendo, né. Então, você tem agora voltando ao TEA, tá, pensando no TEA, você tem qual que é o eixo de dificuldade central no TEA? Um dos eixos. É a co Comunicação, né? Isso, é a comunicação, né. E nós vivemos essas nossas crianças, adolescentes, eles estão vivendo num mundo que é predominantemente verbal. Tudo que a gente faz, a maioria das coisas são verbais. Ou a gente segue instruções, a gente lê, a gente fala. Imagina, ó, estamos aqui, vamos ficar falando 1 hora e tanto ou mais, as pessoas ouvindo, ou seja, esse ambiente é totalmente verbal.
Então, esses nossos indivíduos, eles estão deslocados, porque falta para eles têm uma dificuldade na interação social com base nesse déficit da comunicação. Então, muitas vezes, o comportamento disruptivo vem pela dificuldade de comunicação. Ou comunicação, a dificuldade de pedir os itens tangíveis, né, aquilo que ela precisa, que ela quer, o controle remoto, o brinquedo, a comida, aquilo que ela precisa do mundo, vem por uma dificuldade de expressar que não quer uma demanda, que não consegue passar por uma frustração, que não consegue ir num ambiente novo, que não está entendendo a lição de matemática, né. Então vem muitas vezes com a função de esquiva da demanda, vem com a função também de pedir atenção. Então, assim, querer atenção é algo que todo mundo quer, as nossas crianças querem, os nossos adolescentes até a querem, e muitas vezes tem essa dificuldade de pedir. E vem também porque existe ali, muitas vezes, uma autorregulação que busca, muitas vezes, ali uma autoestimulação, um conforto sensorial, né, uma estereotipia que tem uma função desse tipo, e que muitas vezes acaba sendo disruptiva, porque ela é tão forte, né, essa dificuldade sensorial tá tão predominante naquele organismo, naquele corpinho, enquanto as outras habilidades não, a habilidade de conversar, de cantar, de brincar, de somar, de viver esse mundo aqui que é predominante nas nossas vidas. Então essas são as principais funções. Para detectar essa função, na análise do comportamento, existe uma área de estudo que chama análise ou avaliação funcional. Que é assim, antes de fazer qualquer coisa, de desenvolver qualquer hipótese, o analista do comportamento, ele deve fazer uma análise funcional ou uma avaliação funcional. Existem várias possibilidades de fazer isso, mais complexas, com manipulação de variável, ou entrevista, ou observação direta. Existem infinitas possibilidades, infinitas eu não diria, mas muitas na literatura já revisadas, validadas, e que daí detectada a função, esse comportamento disruptivo existe, porque a criança não consegue pedir atenção, não consegue pedir os itens que ela precisa tangíveis, não consegue, falar que não quer uma demanda, eu vou ter um treino mais específico. Esses treinos específicos vêm sendo chamados de treino de comunicação funcional, né, que para as crianças mais novinhas ali, geralmente são treinos com pistas visuais do dia a dia. O treino de comunicação funcional, que ele é muito eficiente, rápido, emergencial, e ele não é equivalente aos sistemas robustos de comunicação alternativa e aumentativa, como PECs, POD, não é isso. É um treino emergencial para criança, adolescente, muito criança, né, já ir desenvolvendo essas habilidades, diminuindo o comportamento disruptivo, através de uma comunicação mais funcional. Então a gente acaba utilizando bastante esse treino de comunicação funcional e qualquer um pode fazer. Acho que isso a gente já vai falar um pouco, mas é muito importante entender. Eu espero que eu tenha conseguido falar um pouco com palavras claras, sem me complicar assim nos termos, sem ser, sabe, termos herméticos que ninguém entende, que eu gostaria de me explicar de um jeito que todo mundo pudesse entender. Muito A tranquilo. a gente Eu volta, tá, se necessário. Certo, minha linda, foi tranquilo, foi ótima a tua colocação, tuas palavras, viu, muito acessíveis. Vem então com a pergunta: qual a diferença entre análise funcional e avaliação, né? Qual a diferença de análise e avaliação funcional, né? Ah, análise funcional é assim, é uma área também da literatura imensa, né, a gente tem um pai da análise funcional, que é o Iwata, para quem quiser pesquisar, Iwata, Iwata. Ele começou a pesquisar
sobre isso, é um americano, e a publicar muito, então ele é meio que o dono dessa área. O que acontece na análise funcional? A gente manipula variáveis. Então, para saber qual é a função desse comportamento, essas 4 principais, se é busca, eu estou disruptivo, porque eu estou buscando atenção e não estou conseguindo falar, eu estou buscando pedir coisas do ambiente e não estou conseguindo, eu estou buscando, falar que eu não quero uma demanda, eu estou me esquivando da demanda, de demandas em gerais, de frustrações, ou eu estou buscando autoestimulação. Que é feito? Você tem uma cabine, você tem um ambiente especialmente preparado, tá. E aí o indivíduo que está tendo comportamentos muito disruptivos vai para esse lugar preparado, com segurança, e aí para entender a função mesmo, o pesquisador, a pessoa do centro, né, que está responsável, vai lá, por exemplo, e se, emitir o comportamento disruptivo, você provoca a situação, você continua dando aquela demanda ali, mais difícil, para ver se o comportamento disruptivo continua e testa também uma demanda melhor, mais leve, para ver se isso diminui. Então você faz ao vivo e a cores a reprodução da vida real. Você manipula as variáveis no sentido que você dá mais atenção, menos atenção, para ver se realmente é a atenção que está segurando, que está mantendo, que é a causa daquele comportamento disruptivo. Então, a análise funcional acabou sendo uma área, assim, que tem muita gente estudando como fazer da melhor forma, e muitas vezes chega-se à conclusão que o comportamento disruptivo, um comportamento, por exemplo, de autolesão gravíssimo, pode ter 2 ou 3 funções. Pode ser busca de autoestimulação, pode ser porque quer atenção e não está conseguindo pedir, pode ser porque está tendo demandas que são muito difíceis, que o indivíduo não gosta. Então, no processo de análise funcional, acaba que você tem meio que certeza do que está acontecendo. Entendeu? E quando você está trabalhando com comportamentos autolesivos muito graves, comportamentos de agressão muito graves, é muito importante você ser certeiro naquilo que você vai propor. No Brasil, a gente não tem nenhuma, assim, uma legislação que apoia o uso, né, então acaba que a análise funcional, ela não é, assim, tão usada nos centros e tudo mais. A gente acaba utilizando bastante a avaliação funcional, que é buscar entender quais são as funções que estão presentes ali, que estão causando e mantendo os comportamentos disruptivos, através, por exemplo, de observação direta. Então eu vou pegar um comportamento alvo, vamos mudar um pouco, vai, destruir ambiente, criança que joga as coisas sem parar e tal, que destrói, enfim. E eu vou registrar, eu vou analisar, vou anotar o que está acontecendo imediatamente antes e o que acontece imediatamente depois. Então, assim, o que está acontecendo? O que aconteceu antes dessa criança jogar objetos? Ela estava recebendo uma demanda, ela estava cansada, ela tinha acabado de se frustrar, ela estava perto da hora, sempre é perto da hora do almoço, e ela está com fome, ela tá, enfim, eu vou ficar anotando e eu tenho que fazer isso várias vezes, várias vezes. E, muito importante, eu vou anotar o que acontece logo depois. Essa criança recebeu bronca, as pessoas gritaram com ela: "Não, não pode fazer isso, não faça isso", ou, não fizeram nada, o que geralmente não acontece. Então eu vou anotar o que aconteceu depois, porque muitas vezes é isso, o que mantém um comportamento disruptivo, muitas vezes é a causa. E muitas vezes nem é a atenção que foi a causa, por exemplo, pode ser uma esquiva de demanda, mas como o disruptivo é um comportamento muito superlativo, digamos assim, acaba que todo mundo começa a dar muita atenção. E é natural que se dê atenção, porque são comportamentos difíceis. Então, ele acaba agregando também a função de atenção.
Então, entendeu? Então, Uhum. a diferença basicamente entre análise e avaliação é isso, uma manipula variáveis, ou seja, reproduz a vida real mesmo, tira e dá atenção para ver se é a atenção que está mantendo, entendeu? Tira e dá itens de preferência perante um comportamento disruptivo, tira e dá demanda. Ou acontece uma autolesão e a gente vê que estava acontecendo a autolesão sem demanda, sem atenção, sem nada, é porque existe um componente ali autoestimulatório, sensorial, desregulado, tá. E na avaliação funcional, que é essa que a gente consegue fazer, inclusive, por exemplo, em escola, que a gente já falou em escola. É possível você ensinar um professor a fazer uma avaliação funcional, entendeu? Com uma folha. Escrito antes, comportamento e depois, entendeu? Antecedente, comportamento e consequência. E ensinar a olhar, e ensinar a registrar. Eu gosto muito da avaliação funcional, porque eu acho que tudo bem, se você não manipula variáveis, você não tem o rigor metodológico e científico, né, você tem um nível de certeza, digamos assim, menor, mas você tem um procedimento que afina o olhar de quem está junto, entendeu? E é possível fazer em qualquer situação, no restaurante, na casa da avó, na igreja, no parque, na escola. Isso a gente precisa muito, né, eu acho que é o que a gente mais precisa. E tem também as entrevistas. Tem entrevistas que também foram sendo construídos, validados. A gente inclusive usa bastante, porque nós trabalhamos com capacitação de pais, parental, em larga escala, nas nossas pesquisas, com muitas famílias ao mesmo tempo, até para testar, né, o quanto a gente consegue viabilidade, eficácia e eficiência quando se atende muita gente junto. E aí a gente não tem muitas vezes essa prerrogativa de tempo e ensinar essa observação mais acurada. A gente mostra que existe. Mas daí para ser mais rápido e através de escalas, a gente aplica entrevistas para entender quais são as possíveis funções do comportamento disruptivo. Então é uma área muito, assim, profícua, muito rica de pesquisa e muito importante para a gente que tem uma dificuldade na comunicação como eixo central. Então é batata, como se diz aqui no interior de São Paulo, que a gente vai ter comportamento desafiador. Muitas vezes não é nem só o disruptivo, entendeu? Porque é importante isso também, é importante a gente olhar para o comportamento desafiador, aquele difícil de lidar, porque muitas vezes ele é um prenúncio, ele é um bebezinho do que depois pode vir a virar um disruptivo, e a gente pode ter esse olhar aí que meio preventivo logo no começo, entendeu? Perfeito. Basicamente, você compreender a função daquele comportamento e criar uma estratégia para extinguir E ou manter, se for um comportamento legal, bom. isso. Se for comportamentos legais, que a gente fala produtivos, do ponto de vista social. Porque isso é importante, porque quando a gente fala comportamento disruptivo, autolesão, agressão, destruição do ambiente, grito, choro, a gente fala: "Nossa, esse comportamento é inadequado". Isso conceitualmente, gente, é errado, não existe comportamento inadequado. Se o comportamento está ali é porque ele tem uma função. A criança não consegue falar, ela vai gritar para pedir, porque ela precisa sobreviver. Ela quer atenção. Do ponto de vista daquele organismo, daquela criança, ela está agindo e ela está conseguindo muitas vezes, e isso é sobrevivência. Então, o comportamento não é inadequado em si. Não podemos ter esse julgamento, mas ele não é produtivo do ponto de vista social. Porque ela poderia, numa sociedade verbal, que entende uma figura, que entende uma comunicação, fazer uma resposta, né, mais harmoniosa, que traz mais felicidade, digamos assim, entendeu? Porque a autoestima da criança vai lá em cima quando ela consegue pedir o brinquedinho dela e as pessoas conseguem entender e ela, entendeu? Ao invés de precisar gritar, berrar, chorar, bater. Isso, você perguntou do que o psicólogo pode fazer, acarreta subprodutos emocionais, entendeu? Então, é isso.
entender a função desses comportamentos aí desafiadores, disruptivos, difíceis de manejar, e criar uma estratégia ligada à comunicação. Perfeito. É uma pergunta, acho que se encaixa aqui neste momento. Qual a importância da comunicação, alternativa, né? É super, super importante, é também uma outra área de comunicação de atuação e de pesquisa, em que a fonoaudiologia vem com tudo, né, vem com tudo, análise do comportamento aí trabalha junto na composição do serviço, mas a fonoaudiologia aí, traz um conhecimento sobre linguagem, né, comunicação muito profundo, então a gente tem esses sistemas de comunicação aumentativa e alternativa, que a criança vai usar mesmo um sistema robusto de comunicação, que vai substituir muitas vezes a vocalização, a voz num primeiro momento. Então o PECs, o POD, outros sistemas tecnológicos, ela vai utilizar esse sistema mais robusto de comunicação e se tornar funcional na maior parte do seu tempo, através aí de algo mais robusto. Das pessoas: "Ah, mas a gente precisa ficar esperando então, é só a criança que não é verbal e não vai falar?". Não, não é assim. Quando a gente está falando de diagnóstico de TEA, eu acho que isso é muito importante, a gente sabe que tem essa dificuldade de comunicação. E muitas vezes mesmo a criança que verbaliza, nós sabemos que muitas vezes a verbalização não é funcional, ela não é voltada para os outros, né. Muitas vezes é uma ecolalia, pode ser até uma ecolalia complexa, né, que a criança consegue aí repetir partes de filmes, é super complexo aquilo, é uma coisa até que encanta também, porque você vê que tem ali um nível de memorização, né, muito grande, mas o sistema robusto de comunicação que é voltado pra comunicação, assim, do dia a dia, é muito importante. E aí você está, estimulando, você está mantendo aí circuitarias cerebrais, esse organismo ele está sendo voltado, né, a gente está reforçando, eh esses sistemas de comunicação. Então eles são muito importantes, Poliana, muito. E não precisa ficar esperando, fiz parte de um grupo aqui em São Paulo que chama Comunicatea. Esse grupo cresceu muito e tinham profissionais e familiares que fizeram esse grupo, começou lá no TIM, na Unifesp, onde eu participo do ambulatório, e é isso, as fonos, elas estavam fazendo uma árvore de decisão. "Ah, meu filho recebeu o diagnóstico, né, criança, meu cliente tem TEA. Eu preciso ficar esperando essa criança receber a chancela ali, o nome que ela vai ser não verbal para usar um sistema de robusto de comunicação? Não. Não é assim que hoje é entendido, não é assim que hoje é recomendado". Perfeito, minha flor. Assim, com o nosso público aqui, muitos professores, né? Aqui a pergunta, voltando para o ABA, né? Qual a possibilidade de termos o ABA no ambiente educacional, né? Uhum. Essa é uma fala de uma prof, né, que é muito estudiosa no ABA, então ela colocou aqui para nós. Qual a tua vivência, Leila, com o ABA na escola? Essa análise funcional, né, tão importante para nós compreendermos a finalidade daquele comportamento, sendo que no autismo, né, no TEA, tudo é comportamento, né? A gente não vê os Isso. traços do TEA na face da criança, se Não, dá tudo por um comportamento. isso. É. Então, o que que tu, Hum. assim, como tu colocaria a importância até mesmo dessa ciência, né, que é complexa, mas ao mesmo tempo, traz benefícios e dependendo de quem te traz esse ensinamento, como a tua fala, tão acessível, a gente consegue absorver e trazer para a vivência do nossa casa, né, do nosso lar também, e no ambiente escolar, no ambiente natural dessa criança, né? É. Assim, é fundamental, gente. Primeiro, que a escola é o ambiente maior, mais complexo que a criança vai encontrar depois da família, o ambiente social primeiro ali. A gente mora no Brasil, que tem uma inovação de uma lei da inclusão,
né, que a criança tem que estar na escola e na escola regular, né, então a gente tem que entrar ali, né, nesse ambiente, nessa escola, buscando a inclusão. Então assim, a aba na escola é para fazer junto com a escola, que eu acho que é assim, a escola não é o lugar de ir fazer a terapia. Aquela terapia que a gente precisa fazer, sabe, que a gente fala que faz no contraturno, a terapia intensiva, individualizada, com todas as áreas de desenvolvimento, muita, né, um a um, que a gente sabe ali que é a terapia baseada na aba, que tem a prescrição internacional, que é baseada em evidência. Mas aí a criança vai para a escola e muitas vezes ela vai com aquela figura que é prevista por lei, principalmente nos primeiros anos, enquanto ela precisar, que é o AT. O AT está ali para trabalhar junto o professor. Professor, regente, soberano, dentro daquele ambiente. Ele é isso, essa referência para todas as crianças na relação professor-aluno. E o TEA está ali para se beneficiar disso também, com estratégias adicionais de entrega de pedidos, muitas vezes, material adaptado, né, com todos os arranjos previstos aí que a análise do comportamento traz para ambiente natural. Ela precisa, às vezes, parar um pouco mais, receber ali, uma um reforço, uma motivação em tempo menor, ela precisa dar uma volta, ela tem um material adaptado com, menos explicações, demoradas, com mais pistas visuais, ela tem um sistema de comunicação que vai com ela para a escola, ela vai fazer um treino de toalete um pouco diferente. E tudo isso vai dosar o professor com o auxiliar tutor que vai conseguir ir entregando e disponibilizando esses procedimentos que são adicionais em relação ali à turminha a todo momento, e o professor continuando a ser o regente e a relação com todos. Isso é muito importante ser dito, redito, porque nessa questão da aba e a proporção que a aba vai tomando, e é muito importante isso, daqui a pouco, assim, quase que, ó, a criança faz terapia de manhã, faz terapia à tarde e vai para a escola continuar fazendo. Não é isso. A escola a gente vai programar a generalização, vai programar, arranjar que ela aprenda num ambiente mais natural, né, do que aquele da terapia. Isso tudo dá muito trabalho. Por isso que é tão importante que exista uma formação sobre a ciência ABA e a aba para os pedagogos, para os professores, para esses tutores, entendeu? Para que eles possam dialogar com a analista do comportamento que fez o PIC lá da clínica, que está trabalhando num ambiente controlado, mas vai ser ali na escola que essa criança vai aprender a generalizar. E do outro lado, é muito importante que as clínicas, que o desenvolvimento dos PICs individualizados, também levem em conta aquilo que a criança está encontrando na escola. Lá na clínica não é para a gente ficar ensinando qualquer coisa, é para a gente se inspirar e fazer um currículo, lógico que ele é mais estruturado, ele tem um começo, meio e fim, ele é mais limpo, ele tem mais repetições, tudo aquilo que a gente sabe que tem que ter, mas com a inspiração lá da escola. O que essa criança está aprendendo? Uma inspiração que no fim a gente acaba muito usando no nosso grupo, são, por exemplo, as BNCCs. Por que BNCC? Porque, falando assim macroscopicamente em termos de contingência, as escolas mudam, mas elas têm uma base nacional, comum curricular para o prezinho, para o primeiro ano, aquelas competências. Então é muito importante, a gente traz isso para os olha para a escola e traz isso de uma forma transversal, de uma forma que a gente consegue trabalhar ali no dia a dia na clínica para criar esse diálogo, esse fluxo entre um aprendizado mais estruturado e a generalização. Mas isso quem dá para a gente é a pedagogia, quem dá para a gente é a escola, entendeu? Que também tem que ser soberana em delinear, né, o que vai ser, ensinado
hierarquicamente, em termos de competência no desenvolvimento humano. Certo. Leila, eu não sei se encaixa muito aqui com o nosso tema, mas me veio agora, assim, tipo, uma criança que a turma tá ali com o terceiro ano, né? Enfim, já lê, escreve, enfim. E aquela criança que ainda não sabe, né? Não galgou essa habilidade, né? E ela tem as necessidades muito, digamos, primitivas, de aprendizado básicos, né? O que fazer? Tipo, na sala de aula, como adaptar esse currículo? Ela vai conseguir seguir o currículo? Como fazer uma adaptação? Isso é uma pergunta, assim, mais de pais, assim. É. É complexo, né, esse assunto é muito complexo. A gente está num país que tem a lei da inclusão, e a lei da inclusão ela, assim, ela tem muito mais ganhos, do meu ponto de vista, do que perdas. Mas nada é um lado só, né. Então tem muitas vezes um adolescente, um pré-adolescente aí que muitas vezes não, por motivos diversos, não desenvolveu as habilidades para ele estar ali, naquele ambiente acadêmico, né. Muitas vezes o gap é muito grande, né, e ele pode muitas vezes ter que ter um currículo não paralelo, mas mais adaptado. Essa adaptação, muitas vezes ela tem que ser muito grande do ponto de vista enquanto as crianças estão numa operação matemática, ela pode estar paralelamente ali aprendendo uma soma, aprendendo a sequência dos números. Assentar, pré-requisitos básicos que muitas vezes, Leila, agora estou falando da questão assim até da intervenção da parte pública, né? Por exemplo, as crianças não têm uma intervenção intensa. Então, passa muitas vezes a melhor idade, não aprende os pré-requisitos básicos, até mesmo para estar no ambiente escolar, né? Não consegue sentar, né? Não faz contato visual de forma que consiga agregar, né? O que está sendo até trazido, né, em sala de aula. É complexo, né? Não sei, não quero te deixar numa saia justa, né? Não, acho que não é saia justa e também não é nada assim escrito na pedra, mas existem, políticas públicas, e existem as políticas públicas de inclusão no nosso país, e assim, e foi até uma discussão recente, eu acho que ainda na pandemia, né, devemos ter escolas especiais ou não, os pais podem escolher mandar para as escolas Uhum. especiais ou não. A lei da inclusão, ela traz ganhos do tipo que olha, as escolas não podem falar: "Não te aceito". Existe ali uma lei, muitas vezes nada do que tem naquela lei é feito, né, não tem o tutor, não tem adaptação material. Eu sou do time que acho, tem que melhorar a lei, melhorar, né, não voltar, com tudo à educação especial, porque você acaba realmente tendo mais segregação, porque a escola regular ela se protege de uma certa forma do argumento de que: "Olha, aqui a gente não é preparado, tem uma educação especial". E a gente tem um espectro muito grande, e quem segue com as crianças desde uma intervenção precoce, com uma intervenção bem feita, você vê o ganho que é fazer parte da escola regular. E como muitas vezes adaptações de material básicas, e de estratégias ali, permite que essa criança siga, que ela tenha amigos, que os amigos aprendam com ela. Eu acho que tem derivações aí da inclusão que não é nem só do ponto de vista da pessoa com TEA ou com deficiência, é do outro que convive com uma pessoa que precisa de suportes adicionais. Mas existe sim, por outro lado, uma demanda, uma necessidade de quem tem filhos, que precisa de muita estrutura, que tem um nível de funcionamento aí que é chamado de nível 3, com muito suporte, né, com deficiências intelectuais graves, de seguir.
e que muitas vezes quer então buscar o direito de ter um atendimento mais especializado. E esse diálogo precisa existir, por isso que isso não pode ser uma saia justa, isso não pode ser evitado. Isso tem que ser dialogado. E tem sido dialogado por pessoas envolvidas nessa causa diretamente, que entendem até mais do que eu entendo exatamente da lei e de tudo que está relacionado aí a esse tipo de escolha, né. Mas eu acho que a gente tem que ter um debate aquecido, o direito de quem precisa de um ambiente especializado, ele precisa existir. Mas é quase como, digamos assim: "Olha, eu preciso, então eu vou correr atrás disso", mas não pode ser algo assim tão natural, porque aí qualquer deficiência, qualquer dificuldade, entendeu, pode ser levada: "Olha, o lugar é da escola especial". E aí você perde muita gente. Você entende um pouco Entendo, isso, sim, Poliana? Eu sim. acho que esse debate ele tem que ser promovido e a gente não pode se furtar a falar, mesmo que às vezes não tenha o que é definitivo e nem a melhor opinião. Mas eu, né, é importante falar. Como o nosso tema aqui chave, né, principal é o comportamento disruptivo, né, e como lidar, como manejar tudo isso. Por exemplo, nós temos as crianças, que é em torno de até os seus 6 aninhos, né, aqui no nosso município, a maioria deles frequentam a creche. Eles ficam 40 horas semanais, né, e como a grande massa não dispõe de uma intensidade de terapias, muitas vezes faz menos de 1 hora por semana, né. Como, na tua opinião, a escola poderia agregar com esses pré-requisitos básicos, apontar, né, contato visual, distinguir ambientes, né, coisas muito básicas que são até pré-requisitos para que essa criança galgue, a vida acadêmica com mais sucesso e evite disruptivos, porque ele não compreende o ambiente, né? Ele não Uhum. teve essa intensidade ou essa, entende? Esse olhar, Sim, sim, sim. vai desencadear uma série de comportamentos, É. né, na vida, toda a vida dessa criança. Como que a escola, tu acha que poderia agregar, enfim, deixo contigo. Ô Poli, eu a primeiro de tudo, é muito importante que a gente aqui como analista do comportamento, que entrega serviço, está nessa área, falar: "Gente, é importante essa criançada fazer intervenção precoce, né, a intervenção intensiva, mesmo que não possa ser intensiva nas clínicas, que os pais sejam capacitados e entreguem esse tipo de intervenção". Então, assim, a gente não pode deixar de falar, mesmo sabendo que muitas vezes isso não é possível. É muito importante a intervenção precoce, individualizada e intensiva na primeira infância, porque isso está sendo estudado, assim, gente, a literatura é muito robusta em dizer que isso vai fazer muito diferença ao longo da vida. Dito isso, e aí eu acho que cada município tem que lutar, tem que entender, tem que tentar trazer, que está sentado em literatura, não está inventando, né. A gente tem que sempre falar isso, porque senão parece que a gente está falando, passando pano. "Olha, mas dá para fazer tal coisa". Então, assim, tá lá na creche, não vai ter a, né. Dito isso, essas ressalvas todas que eu fiz, tá lá na creche, tá muitas horas, lógico que é possível também. É muito importante, aí é a capacitação do profissional, não só do coordenador ou do, mas de quem está na ponta mesmo. A ponta que eu digo é aquela pessoa, assim, sabe, que tem acesso a levar a criança a fazer o treininho de toalete, o xixi, o cocô, que fica ali mesmo ajudando na rodinha, os auxiliares. Os auxiliares são importantes, porque geralmente eles que podem grudar e fazer muitas vezes um arranjo especial, fazer uma brincadeira diádica, ou seja, a 2 que tenha contato visual, que tenha atenção compartilhada, que tenha reciprocidade socioemocional, mais tempo. Porque como as nossas crianças têm essa dificuldade central do relacionamento social, muitas vezes você precisa ficar fazendo contato visual muito, o resto você faz 2, 3 brincadeiras, o olhar já está grudado, ele já está ali com o outro.
Então, assim, esse pessoal da ponta é muito importante entender, é muito importante eles terem um papel, né. Então a gente pode desenvolver sim, pode estimular. Eu não sei o quanto a gente vai conseguir realmente falar: "Olha, vai desenvolver no ambiente social sem a terapia individualizada, arranjada", mas é possível estimular contato visual, brincadeira, eh juntar os amiguinhos, fazer o treino, por exemplo, esse negócio de treino toalete, eu bato nessa tecla, porque é muito importante, gente, retirar a fralda, entendeu? E assim, é seguir um passo um passo de sequência de comportamento, o task analysis, entendeu? Que você vai é possível fazer sem trauma, e é central isso, porque a gente vê quanta gente com 10, 12, 20 anos está usando fralda, porque isso aí vai complicando e vai agregando uma questão sensorial, principalmente no cocô. Então, assim, é um treino super básico, voltando lá atrás, a criança de 2, 3 aninhos, e é possível fazer. Precisa capacitar. Acho E que isso assim até me fugiu o termo agora, mas isso não é tornar o ambiente escolar, os como o termo não me vem, mas tenta me hã, ajudar, Leila. Não é fala. tornar o ambiente escolar medicamentoso, não, É, não é terapeutizar o isso, não ambiente é, né? escolar. Não, não é. Terapeutizar o ambiente escolar, como eu estava falando, é falar assim: "Ah, essa criança, olha, fez 20 horas de terapia intensiva, individualizada", e aí o AT vai para a escola, e ao invés da gente Monitor aqui é chamado, Leila. monitor, desculpa. O monitor vai para a escola junto com a criança e ao invés dele, ajudar no desenvolvimento de estratégias sociais, de generalização, de material adaptado, de parceria com o professor, ele pega, é retirado a criança e ela vai continua fazendo o individualizado, na maior parte do tempo. Isso é terapeutizar o ambiente da escola, Tá. tá? Você capacitar o pessoal de linha de frente da escola, o professor, a disponibilizar estratégias eficientes de comunicação, de autocuidado, de socialização, enquanto está no grupo, inclusive com esse monitor, é fundamental, porque daí esse ambiente realmente ele vai ser inclusivo. Porque, gente, o que determina se realmente os ambientes são inclusivos para tudo, é você ter acesso a poder fazer aquilo que a maioria está fazendo com arranjos adicionais. Então é você chegar num lugar e ter uma rampa para você subir com a sua cadeira de rodas. É você chegar num lugar e você ter uma deficiência visual e conseguir ter acesso ao braille. Para o criança com autismo é chegar num lugar e conseguir ter estratégias de comunicação adicionais, de material adaptado com mais pista visual, por exemplo, que ela consegue entender, né. Ela ter conseguir mais pausas, conforto sensorial. É complexo. Então, assim, é complexo. O mais fácil seria faz, o especial, onde tudo isso você só vai ficar com quem precisa disso o tempo todo. Só que não, existe um ganho muito grande na inclusão, mas para ela dar certo, ela precisa dessas estratégias, e elas não são caras, do ponto de vista, material até eu diria, elas são caras do ponto de vista da capacitação, que são seres humanos que estão ali entregando figuras que podem ser baratas para ser feitas, material escolar também a gente tem jeito super criativo de fazer, entendeu? Mas é a capacitação, essas pessoas precisam ser capacitadas. A gente precisa conseguir que essas capacitações em aba cheguem para as pessoas. É, E desculpa, querida. imagina, Essa pode sensibilidade de mensurar o que que é pertinente, o que que é prioridade, isso compete a uma professora de AE, por exemplo? De dizer assim: "Olha, ele não faz contato visual, então, por decorrência disso, ele vai ter mais dificuldade do aprendizado no geral, ele vai ter comportamento disruptivo, porque não vai compreender o que um colega fala, a prof, enfim". É a olha, geralmente quem faz isso é o supervisor,
analista do comportamento, que fez uma avaliação, detalhada, acurada, profunda, uma VB-Map, né, desenvolveu o PIC, mas tudo isso a gente está falando a Poli caiu, Poliana. Tudo isso a gente está falando do ponto de vista, daquilo que seria o excelente, que seria o melhor, que seria o esperado. Muitas vezes no nosso país não é isso que acontece. Então, muitas vezes esse professor, ele terá que decidir sozinho, ou decidir junto ali com a sua equipe quais são os comportamentos mais relevantes a serem ensinados. E isso impacta até termos uma capacitação melhor, gente. Eu acho que eu estou aqui sozinha, eu parei de ter perguntas, né. Eu também não estou conseguindo acessar, super os comentários. Ó, a Poliana voltou, eu ia começar a falar o que me desse na telha. Desculpa, querida. Imagina. Tá, então a gente parou aí, a função tipo assim, como que a escola consegue mensurar para ajudar É. esse indivíduo e incluir ele, E né? eu falei que muitas vezes quem faz isso é o supervisor, analista do comportamento, que fez aquela avaliação maravilhosa, desenvolveu o PIC, tem tempo para ir na escola, falar com o professor, trocar e juntos pensar: "Olha, esse comportamento aqui é o relevante do trimestre, do semestre", né. Mas muitas vezes isso não acontece, a gente não pode falar só das situações ideais, a gente está num país que tem precariedade em tudo. Voltando então à capacitação desses agentes de ensino da escola, do coordenador, do professor, é muito importante, porque talvez eles, essa equipe ali da escola, tenha que destacar qual são os comportamentos mais relevantes ali naquele contexto, a serem ensinados naquele trimestre, naquele semestre, naquele mês, naquela semana. Leilão Portage, por exemplo, que é um mecanismo de mensurar, até tu pode me ajudar. Ele mensura o que que é esperado para determinada idade, por exemplo. É uma forma econômica, porque não tem custo, né? Tu pode Sim, usar isso como uma ferramenta para determinadas idades ou para qualquer idade, por exemplo, mesmo que seja um adolescente, mas se ali ele não cumpre um pré-requisito, o que é esperado para uma criança de 5 anos, volta-se. volta, isso, né? Isso, volta É e possível, gente. é possível, volta e sempre pensando assim, porque material adaptado é o quê? É você diminuir sequências, você diminuir instruções, é colocar mais pista visual, é colocar um exercício em cada página, é colocar um personagem que a criança goste. Né, muitas vezes é ter um espaçozinho ali do personagem para ela pôr um stickerzinho que o monitor, que o professor deu ali a cada vez que ela conseguiu um comportamento, um entendimento a fazer uma tarefa. Então material adaptado, é algo que, assim, precisa de criatividade, vontade e de ciência para entender, lógico, né, eh a melhor forma de colocar os estímulos, de fazer que é voltar para o pré-requisito anterior. Então, assim, a gente não precisa ter medo de voltar. "Ai, mas meu filho vai ter que voltar, nossa, eu sou que eu já falo alfabetizado". É, lógico, eu sou mãe, a gente entende, tudo que a gente mais quer é que os nossos filhos aprendam no ritmo, né, e tudo isso, que se espera. Mas a vida não é assim, e às vezes você tem uma criança, um indivíduo com TEA, às vezes você tem com outras questões mais difíceis, né, isso eu acho que acontece na vida de praticamente toda a família, aquele filho que aprende tudo, que só vai, é assim, quase nunca acontece em lugar nenhum, né. Então, a gente não pode ter medo de voltar, a gente não pode ter medo de adaptar, né, porque é muito importante ter o pré-requisito consolidado, mesmo que demore mais tempo ali. Certo, querida. E aí, fechamos com a pergunta da prof, né, da importância do ABA para a escola. Tu deu todas as respostas e que é fundamental, né? Minha linda,
Em relação à questão fizeram uma pergunta aqui sobre medicação. Ah, Deixa eu é? só eu não quero Qual é? o que a palestrante pensa a respeito da medicação na questão do comportamento? Pois vários autistas tomam. Acredito que seja, a importância da medicação, o que que tu acha a respeito? É, eu sou psicóloga, não sou médica, né, então aí realmente a gente outro profissional de extrema importância é o médico aí, quando a gente tem comportamentos que são, assim, importantes de agitação, né, dificuldade de concentração. Muitas vezes a gente trabalha com médico que fala: "Olha, eu vou esperar um pouco a terapia, eu vou esperar um pouco acontecer para a gente ver o resultado, e aí ver se realmente precisa de medicação". Mas a gente tem, né, questões do sono, comorbidades muito importantes no sono, comorbidade com TDAH, com muitas vezes com uma seletividade alimentar. Então aí é o médico que vai fazer aí uma dança também, uma criatividade para usar medicamentos, porque a gente sabe, mesmo não sendo médico, que não existe um medicamento para TEA. Os medicamentos são emprestados, né, de outras, dificuldades, e aí os médicos vão compondo, cada medicamento é super individual, é idiosincrático ao máximo, tem efeitos colaterais para uma pessoa, para outros não. Então assim, tem que acompanhar e o médico é que tem que olhar isso, mas o médico também, que vai passar a medicação, ele não decide sozinho, porque ele precisa estar entendendo qual é o impacto das intervenções, porque muitas vezes não vai precisar da medicação, mas em outras vezes vai. Não vai Sim, precisar da medicação com uma intervenção bem feita, é isso que eu quis dizer, não falei o final da frase. certo, querida. Como que a gente pode prever, um comportamento inadequado? Acho que entrou um pouco naquela fala da questão da ser funcional, a avaliação funcional, né, é uma forma de tu prever. Aí, então, já vou emendar uma outra pergunta, a importância da previsibilidade para essa Nossa, que pergunta importante, gente. É muito importante previsibilidade para todos nós. Um mundo caótico, onde a gente não sabe o que a gente vai fazer no dia, na semana, no mês, a gente não consegue, né, se organizar, a gente não consegue estabelecer as metas, a gente não consegue se estabelecer, se achar. Então a previsibilidade, a rotina, ela é muito importante. E para nossas crianças com TEA, isso é elevado ao máximo. Porque como a gente já disse, então elas têm muitas vezes uma dificuldade na comunicação verbal, ali na interação verbal com o ambiente, elas não estão sob controle do mesmo entendimento de instrução, por exemplo, do que é dito, do que está escrito, a gente precisa muitas vezes ter, uma representação do que é a rotina, né, que se repete e você, sinaliza com a criança. Então aí eu estou falando mesmo dos quadros de rotina, né, e dos combinados. A criança ter a previsibilidade do que vai acontecer. Porque muitas vezes as nossas instruções verbais: "Olha, filho, agora a gente vai sair, aí a gente vai passar na loja, comprar um presente, daí depois a gente vai almoçar, vai na casa do tio, no final do dia vai ter o cinema". Muitas vezes ela pode ficar só sob controle do cinema, do personagem que ela gosta e esse meandro ser assim, sem X. Ela não ficou sob controle disso. Isso acontece muito. Então, principalmente enquanto a criança está reforçando, está aprendendo, está se apropriando de todas essas complexidades verbais, ter um quadrinho, uma tripinha de combinado para dar a previsibilidade do que vai acontecer no dia. Então, primeiro shopping, depois o almoço, depois a casa de alguém e, por fim, o cinema. São coisas simples, que são flexíveis, que pode ser levado para qualquer lugar e que garante uma previsibilidade e, portanto, previne muitas vezes o comportamento disruptivo, muito. O quadro de rotina em casa é super importante, tanto para dar essa previsibilidade,
Muitas vezes a gente começa, né, com um quadro só do dia, com o período da manhã, depois faz o período da tarde, depois faz hoje e amanhã, depois faz ontem, hoje e amanhã, depois a gente está com um quadro semanal. E aí nesses quadros também, nesses combinados, que geralmente são visuais, que ajudam a dar previsibilidade, você também desenvolve novas habilidades verbais, porque você trabalha a noção temporal, você pode trabalhar até um sisteminha de ficha ali que a criança de moedinha, de economia de ficha que a criança vai ganhando, e você trabalha a previsibilidade, né. E trabalhar a previsibilidade dá acesso, dá direito à criança entender o que está acontecendo com ela, naquele momento, naquela tarde, naquele dia, naquela semana. Você evita, né, o comportamento mais disruptivo, porque você está trabalhando na prevenção, porque ela está entendendo, previsibilidade é aumentar o entendimento do que está acontecendo, é quase que um direito, né, que a Perfeito, criança deveria ter, vocês não acham? com certeza. Leila, a gente está aqui, não falta muito para terminar. A Leila precisa ser liberada, ela tem um compromisso. Mas uma pergunta no sentido, digamos que em sala de aula, uma criança tem uma crise, né, de autolesão, enfim, tu me entendeu, né? Uhum. De auto, ela se agride, né? Autolesão. Isso, de autolesão. Autolesão, autoagressão. Isso. E ali ela tem, digamos, mais 30 colegas, né? Como é que o professor ele pode, na prática, agir, né? Uhum. Olha, é desafiador, né, é muito desafiador, então a gente pode dizer assim, o melhor seria agir na prevenção. O que que seria a prevenção? Ter o quadro do que ela vai fazer ali, ela ter essa tal da previsibilidade, ter material adaptado, né, se é alguém que precisa de um conforto sensorial, ter saídas estratégicas de tempos em tempos, em que ela possa ter acesso a uma autoestimulação e voltar, ou seja, nada disso acontecendo, a prevenção total se o comportamento começa a aparecer, é importante a gente redirecionar, se for possível, logo no começo, enquanto ele ainda é pequeno. Então aí na escola, o papel desse monitor, se ele existir, junto com o professor, é fundamental até para, olha, gente, está na hora de talvez dar alguma coisa no lugar, redirecionar logo no começo, sem dar aquela atenção direta, do tipo: "Não faça isso, não podemos fazer isso, olha, é feio", entendeu? Porque isso é atenção pura, sem dar uma saída do que fazer. Então, assim, essa altura dos acontecimentos, se a gente souber um pouco o que que esse com qual é a função desse comportamento, né, por que que ele está acontecendo, se é uma aula de matemática, que a gente sabe que aquele indivíduo tem uma história ruim, não está aprendendo, talvez a gente possa evitar dando um material super adaptado, entendeu? Então, assim, não acontecendo nada disso, o redirecionamento, se for um comportamento muito robusto, muito difícil, muitas vezes vai ter que ser uma contenção, e aí é importante que essa contenção seja feita da forma mais discreta possível, porque muitas vezes você está lidando com comportamentos que põem em risco a própria vida da criança, né. Então, eh, isso tem que ser medido, e isso é capacitação também, né, que é a gestão de crise. Como que a gente pode ali no último do último, do último, do último, fazer uma contenção de uma forma, sem causar nenhuma dor, sem causar nenhum o mínimo de constrangimento possível para todo mundo que está envolvido, porque todo mundo está envolvido ali. Quando você está num ambiente social como uma sala de aula, todo mundo está envolvido, porque o ambiente é de todo mundo, né, eu acho que isso também que é importante falar. Né, a partir do momento que você está num ambiente social, está todo mundo envolvido, está todo mundo implicado, né, não deveria existir,
Essa aí é a questão do João, da Maria. É de todo mundo, né, nas devidas proporções. Perfeito, querida. Então, o que a gente pode tirar de lição, né, acho que mais básica de toda essa nossa conversa é fazer uma boa avaliação da função do comportamento, para daí nós buscarmos, né, mecanismos para atenuar, para modificar, né, e Isso. torná-lo mais funcional. E lembrando que a avaliação funcional, essa que a gente pode fazer observando, anotando, registrando no papel, ela é acessível. Ela não precisa de uma parafernália, mas você precisa ter o olhar refinado. Aí eu queria, se você me permite, falar um pouco sobre essa formação. Eu Perfeito. queria convidar vocês, temos 261 pessoas atendendo, olhando é muita gente, tá, a seguir as redes da ABPMC. A ABPMC é a Associação Brasileira de Ciências do Comportamento, ela existe há 30 anos, esse ano ela fará 30 anos, o congresso é em setembro, em Curitiba, pertinho de vocês aí, pertinho. É a associação que agrega, mais antiga, mais longeva, que agrega os analistas do comportamento. Lá tem de tudo, tem a terapia, o analista do comportamento que trabalha com terapia infantil, que trabalha com terapia de adulto verbal, que trabalha com escola, que trabalha com esporte, que trabalha com ciência básica, com ciência em animais, infra-humanos, que vai estudar os processos básicos, que trabalha com a parte conceitual da análise do comportamento, que trabalha com TEA, que trabalha com TDAH, que trabalha com idosos. Então, ali é a comunidade analítico-comportamental. Dentro dessa comunidade da BPMC, desde 2016, existe uma comissão que chama Comissão de Desenvolvimento Atípico, que tem 6 pessoas, eu sou uma delas. E lá a gente está desenvolvendo parâmetros de informação, qual seria qual seria a formação teórica e prática melhor, mais adequada, olhando a literatura internacional, o que já aconteceu nos Estados Unidos, Canadá, para fazer uma proposta aqui do Brasil de qual é essa formação do analista do comportamento, que trabalha com ABA e TEA. Quem é esse analista do comportamento? Quem é esse profissional? A gente acabou elegendo que são todas as áreas da saúde, mais a da educação, né? Pessoas formadas que vão seguir uma trilha de conhecimento. Primeiro, lato sensu, que é a especialização, que são pessoas coordenadoras, que são os coordenadores. Depois, para ser um supervisor, é esperado que se faça um mestrado, uma formação que a gente chama mais estrito sensu. E quem está entrando na área, que é o monitor, o aplicador terapêutico, até ele precisa ter um ensino médio completo e cursos de análise do comportamento, seguindo alguns eixos de conhecimento. A gente produziu um documento que está lá no site da ABPMC, então sigam o arroba eu na ABPMC, chama a página no Instagram dessa instituição, ABPMC. Eu na ABPMC, arroba eu na ABPMC. Porque lá a gente dá muita informação sobre análise do comportamento. No site da ABPMC existe esse documento, que é um documento que ele não tem valor legal ainda. A certificação mesmo está sendo implementada agora. A gente vai estar buscando as empresas, porque a ideia é certificar. Então a pessoa tem o ensino médio, fez o curso, está entrando na área, está fazendo uma supervisão ali prática também, ela ganha o selo de aplicador terapêutico. Aí ela continuou, acabou a graduação, ela é um profissional das 14 áreas da saúde, mais a educação, está fazendo uma especialização, que hoje em dia no Brasil já tem muitas, inclusive online, ela vai ter uma formação para ser coordenador, ou seja, atuar abaixo do supervisor ali, que já é alguém que tem mestrado e tudo. Então é uma ideia um pouco da gente dar informação para pai, mãe que está formando a sua equipe, para o dono de escola ou para o gestor de escola pública,
que precisa, né, que vai fazer a capacitação ali dos seus monitores, né, quem é esse perfil que sabe realmente, que deveria saber, que é competente para trabalhar com aba e TEA. Isso é muito importante, gente, porque no nosso país que não tinha nada, hoje tem um monte de gente falando que faz aba, entregando serviço, e na verdade, muitas vezes a pessoa acha que trabalhar com aba é colocar a criança numa mesinha, 40 horas semanais, 20 horas semanais, né, dar reforço de celular e de bala. Então isso, assim, é muito prejudicial para o desenvolvimento, muito prejudicial. Então, é uma missão mesmo a gente, todos nós aqui, entendermos melhor quem é esse profissional que muitas vezes está lá na faculdade de psico, de fono, e está falando: "Nossa, o que que eu vou fazer? Ah, eu vou fazer essa aba, tá um mercado super bom para autismo". Não pode ser isso que vai fazer, entendeu? Mas a gente está vendo que a nossa ciência, a aba, ela está sendo escolhida muitas vezes porque é a opção melhor na profissão, e não é isso, gente. Nós estamos lidando com vidas, a gente acaba lidando com desenvolvimento humano, a gente está lidando com família, com educação, entendeu? É outro. Então, as famílias precisam de informação, os planos precisam de informação, os juízes que dão liminares, sim ou não, precisa saber o que estão fazendo. Então, é nesse intuito, por favor, sigam lá, façam parte desse debate, porque é o debate de todos nós. Ótima dica. A gente fica muito feliz, Leila, com toda essa bagagem que você tem, né? Tantos anos aí de trajetória, mais de 20 anos, né? E poder dividir conosco, assim, de forma tão voluntária, de forma tão... realmente, a gente sente o quanto tu ama o que tu faz, né? E passa para nós, assim, olha, vão lá, a fonte é tal, então fica aqui para toda a nossa comunidade que está nos assistindo aí, acompanhando o trabalho da Floco Azul, junto com a Secretaria de Educação, né? Parabéns. Ó, Ai. a gente agradece, tá? De todo o coração. Não quero abusar de ti. Eu sei que tu tem um compromisso e minha preocupação maior tá contigo, tá? Ah, gente, muito E obrigada. Foi, assim, um prazer maravilhoso. Eu falei para a Poliana hoje, foi um dia agitado, porque a gente está fazendo a grafitagem lá no muro, lá da clínica, que é o @grupo gradual. Dá uma olhada para ver como vai ficar lindo. É no mês da conscientização e é um artista, Cauê Fidelis, que ele é TEA, ele é grafiteiro e ele faz aquele coelho azul em homenagem ao TEA. Então, assim, foi um dia muito emocionante ver ali, ter a foto com ele, ter alguém, assim, da comunidade ideia pintando o muro, mural, assim, naquele ambiente com as crianças, foi muito legal. E daí direto a gente já emendou com a live, então acho que a gente está aí finalizando o mês de abril com muita coisa realizada, né, Poliana? Eu com estou me chave de sentindo ouro. assim hoje. Muito obrigada também pela audiência incrível e as perguntas. Foi o meu presente de aniversário. Para quem não sabe, hoje eu tô, né, completando aí mais um aninho e quero Ai! agradecer de todo o meu coração a você, Leila, Parabéns. tá, minha linda, por toda essa entrega, a tua, do grupo da Gradual, que eu acompanho, faço parte ali, do um pessoal do Superaba também, tá? E agradecer a todos, todas as famílias, né, os profissionais da educação que estiveram conosco, que nos presentearam com a presença de vocês, buscando, assim, enriquecer cada vez mais esse conteúdo tão necessário, né, quem está em sala de aula deve entender muito bem, os pais que vivem, né, ininterruptamente com seus filhos Isso. entendem muito bem essa necessidade. Então, possam ir ali na página do grupo gradual. Leila, qual o caminho para, além desse da ABPMC, ABPCI. um outro caminho que os pais possam estar também buscando mais informações sobre o ABA, sobre o TEA? É, lá no @grupo gradual a gente põe diariamente informações, tenta trazer muita informação também. Eu gosto muito da página do TIM, que é o ambulatório que eu pertenço, lá da Unifesp, é o @TIM, que é TEAMM. Sigam lá, a gente está fazendo várias lives, tem uma equipe transdisciplinar, trabalha muito com capacitação parental também, dá muita informação. Acho bem legal seguir. Então, então é isso. Fechamos muito bem, né? Esperamos vocês num próximo momento. A gente quer fazer uma É. retomada assim com uma leva de lives aí ricas como nós tivemos agora.
Muito obrigada mais uma vez, Leila. Um Gente, abraço a obrigada, todos. Boa valeu. noite, bom descanso. Boa noite. Obrigada, gente. Beijo, minha linda. Valeu. Beijo.